Na sua aula de pensamento crítico, você falou das 3 perguntas fundamentais, né? Perguntas centrais ali do pensamento crítico, que é o como, o porquê e o e-se. E, no fundo, elas são as perguntas centrais do método científico, né? Da maneira de se fazer a ciência, não? Não, claro, tem uma grande correlação entre o método científico e a argumentação, no sentido em que, né, a gente sabe que não é possível fazer ciência, fazer filosofia, e praticar a racionalidade se não tiver argumento, né? Filosofia é argumento, né? Quase todos os filósofos, não vou dizer que todos, mas quase todos os filósofos argumentam nas suas teses, nas suas teorias. E o método científico também é uma grande argumentação, é uma grande vitória da razão, né? Eu estou aqui, a gente está aqui no laboratório, no Museu Exploratório da Unicamp, e aqui perto de um telescópio, me lembrou da luneta do Galileu. Sim. Galileu, quando ele começou, um dos iniciadores do método científico, né, ele olhava para o céu com a luneta e via coisa que a ciência da época falava que estava errada. Aí ele convidou os colegas dele para olhar na luneta. O pessoal falou assim: eu não vou olhar aqui não, porque se eu olhar você vai me convencer daquilo que eu não quero acreditar. Vai provar demais, né? Se você não quer acreditar, não tem jeito, né? Aí não há maneira de fazer. Então, quer dizer, você tem que abandonar um pouco esse egoísmo da sua crença para você poder argumentar com os outros e de vez em quando você vai ter que ser convencido de coisa que você não queria. Mas a luneta em si e toda a argumentação em cima do que você vê na luneta, a luneta enquanto um instrumento. Se a gente pensar hoje nos instrumentos que a gente tem para fazer ciência, um dos exemplos são os teoremas provados por sistemas de inteligência artificial. Eu consigo ser convencido da mesma forma que olhar por uma luneta? Quando eu vejo isso é complicado, esse porque teorema? os computadores ajudam a demonstrar teoremas da matemática. Se você demonstra teoremas matemáticos, você tem influência na física. Você tem influência na física, você tem na química. Se tem na química, você tem na biologia. Se você tem em tudo isso, você tem nas ciências sociais. Você tem na filosofia, na humanidade. Enfim, matemática é muito, muito básica, né? Como dizia o Gauss, é rainha e serva da ciência, né? Mas aí isso começa, os algoritmos, a inteligência artificial ajuda a demonstrar teorema. Até quando? Né? Até quando? Eles já começou a acontecer casos em que eles demonstram teoremas e a demonstração nenhum ser humano consegue entender, né? O famoso teorema das 4 cores, aconteceu isso. E se acontecer que as máquinas comecem não somente a demonstrar teorema, mas a formular teorema. Fazer conjectura. Fazer conjectura que a gente não tem a menor ideia do que é. Daqui a pouco eles conversam entre si e a raça humana não precisa mais de gente, de matemática, não precisa mais de nada. E para que vai servir a matemática deles? Entendi. Pode ser que não sirva para nada. É a nossa, né? É a nossa Mas matemática. então questionar isso faz parte do pensamento crítico. Faz parte do pensamento crítico, claro. Questionar isso é uma atividade do pensamento crítico, né? Uma atividade de crítica filosófica, né? Podemos dizer que também tudo aí se resume. O pensamento crítico é o molho que o peixe está lá sendo servido, tá? É o molhão do peixe. Sim. Né? Eu lembrei até da frase que você falou, que é o mote de um dos cursos que a gente viu, que é: a inteligência artificial vai moldar o futuro, né? Mas quem vai moldar a inteligência artificial? Então, pois moldar ou mudar, né? Mudar. Ela está dizendo, esse cara fala, a inteligência artificial vai mudar o futuro. E quem vai mudar a inteligência artificial? Bom, quem for ser um proponente da inteligência artificial, quem for ser não um consumidor, mas um produtor. Né? Isso que é uma coisa importante para o Brasil, por isso que tem essa história toda de que é uma área estratégica, né? Porque quem ficar para trás, quem ficar só consumindo, vai ficar muito para trás. A inteligência artificial é parecida com a eletricidade. Se a eletricidade fosse produzida só por meia dúzia de países e os outros comprassem apenas, imagina quem mandaria no mundo, né? Mais ainda, né? Mais do que já manda. Né? Então, produzir inteligência artificial é muito análogo a produzir eletricidade. No século passado, a revolução se deu, você não consegue nem pensar o que aconteceria num mundo sem eletricidade. Daqui a pouco você não vai conseguir pensar num mundo sem inteligência artificial. Muitos jovens hoje em dia não conseguem imaginar uma casa sem internet. Né? Mas como não tem internet? Sim. Né? Tem que ter, parece que é algo que se acostumou. Né? Então, e a inteligência artificial também tem uma outra coisa interessante que eu lembrei agora, que às vezes muitas pessoas chamam de inteligência sintética. Né? Por quê? Porque não é bem artificial só, não é uma coisa parecida com bife de soja. Tá? Exatamente isso. Ela
é uma outra inteligência. Uhum. Inteligência chamada artificial é uma inteligência diferente. Tá? Você pode pensar que sei lá, é como um avião. O avião voa igualzinho às aves? Não. Algum animal, algum inseto voa como um avião? Nenhum. Uhum. Ele voa diferentemente. São Então, os é outro princípios voo. envolvidos. É outro voo. A inteligência artificial é outra É, inteligência. é um outro tipo de É raciocínio. outro é tipo outra de coisa, é outro tipo de fenômeno. Então também tem que entender isso, né? Uhum. Tudo isso tem uma perspectiva filosófica também, né? Não é fazer robozinho só, Uhum. né? Não é só fazer IoT, internet das coisas. É muito mais do que isso, né?